Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia para quem está em casa. Bom dia para quem está na sala. Hoje vamos iniciar o livro da quarta unidade, tá? Como vocês sabem, como o tempo está um pouco curto, a gente vai precisar correr um pouco com o livro. E aí a divisão que eu fiz foi o seguinte: como são 4 capítulos por livro, pela quantidade de aulas que a gente ainda tem, dá para trabalhar um capítulo por semana, tá? Então vamos começar hoje o livro e finalizamos o primeiro capítulo na segunda-feira. Na quinta, começa o segundo e assim por diante, tá? Bem, como vocês já perceberam aí, pelo título da aula de hoje, está aparecendo aí na tela para vocês, Geografia da África, tá? Então, nesse capítulo, a gente vai conhecer os principais aspectos físicos, naturais, sociais, políticos e econômicos do continente africano. Aí a primeira pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: quando a gente pensa, então, em África, todo mundo entende que é um continente, não é isso? E não um país, como pode acontecer o equívoco de alguém pensar, tá? Mas aí, sabendo, então, que é um continente, quando a gente pensa no continente africano, o que é que vem na nossa cabeça de imagem? Qual é a principal ideia que a gente tem desse continente? Fome, pobreza, falta de água, insegurança. Então, percebem que a gente está falando de um continente, o terceiro maior continente do mundo, bastante extenso, com uma grande diversidade cultural e populacional, com uma grande quantidade de riquezas e diferentes paisagens, mas aí quando a gente fala sobre o continente africano, só o que vem à mente da gente são aspectos negativos. Então a gente vai começar a conhecer melhor as características desse continente para tentar quebrar essa ideia que a gente tem de apenas desses aspectos negativos do continente africano. Há uma infinidade de aspectos positivos que nós encontramos dentro desse continente, tá? Então, vamos lá, seguindo aí com a página 6. Oi? Oi? Pode. Vamos lá. Como vocês observam aí, a gente já vai iniciar com uma pergunta, tá? Antes da gente entrar no assunto. Aspectos físicos, naturais e população da África é o primeiro assunto que a gente vai abordar agora, tá? Então, aí a primeira pergunta já diz o seguinte, ó. Lembre-se de uma paisagem de algum país africano que você já tinha visto. Livro, site ou internet, e descreva em seu caderno. Alguém lembra, quem está em casa, quem está aqui, de alguma paisagem do continente africano? Ó, Maria Clara falou aqui que já viu. Oi? Oi? Praia? Eu acho que é muito o terreno. É bem parecido com o. Sim. Ó, Rafael falou que, pelo que ele tem ideia, o relevo ele é bastante plano. Maria Clara falou que já viu muitas situações de grupos que realizam ajuda humanitária para a população do continente. E Lúcia falou que lá também tem praia. Sim, porque é banhado por alguns oceanos. E a gente vai conhecer isso também. Mas aí, se a gente for considerar, então, esse mapa político que aparece aí no livro de vocês, na página, a gente vai ver a divisão política administrativa dentro do continente africano. E percebam aí que ele é dividido em muitos países, tá? Então, o continente africano, ele é considerado o terceiro maior continente dentre todos e possui aí uma extensão aproximada de 30.311.000 quilômetros quadrados, tá? Correspondendo a... Oi? Não entendi. O quantitativo? A gente... o quantitativo populacional. A gente vai ver mais adiante. Vamos lá. Oi? Sim. Essa primeira ela é uma resposta pessoal e aí a gente não vai responder ela, tá? E aí só destacando alguns pontos chaves aí do texto e a gente vai respondendo as questões à medida que elas forem surgindo, tá? Então aí, como vocês viram, é o terceiro maior continente do mundo, tá? Corresponde a 20% das terras emersas do nosso planeta. São aquelas terras que a gente observa na superfície.
E é o único, preste atenção nessa importante característica. O continente africano, ele é o único continente que possui terras nos 4 hemisférios. E quais são os 4 hemisférios? Sul, norte, leste e oeste. Então, se a gente pegar um mapa mundi, a gente vai perceber justamente isso. Que o continente ele vai ser cortado tanto pela linha do Equador, quanto pelo meridiano de Greenwich, e ele vai possuir terras em todos os 4 continentes, tá? E aí, bastante semelhante ao continente americano, que a gente tinha trabalhado sobre ele na aula anterior, a gente vai perceber que, devido à grande extensão territorial que o continente africano possui, quando a gente já pensa que, o continente ele tem uma grande extensão territorial, a gente já pensa que ele vai ter o quê? Uma grande diversidade de... Se é um continente bastante extenso, ele vai ter uma grande diversidade de vegetação, clima, diferentes formas de relevo, diferentes aspectos culturais, entre outros, tá? Então, assim como o continente americano, o continente africano, ele também possui uma grande diversidade desses aspectos, tá? Então, vamos aí à nossa segunda questão. No mapa da página, é possível observar a extensão, divisão política do continente africano. Você conhece algum desses países? O que você sabe sobre eles? Eu acho que o mais fácil... eu acredito que o mais fácil para que vocês conheçam aí do ponto de vista... para lembrar alguma característica, é justamente o Egito, como Lúcia falou. Mas quem conhecer outro, quem está em casa e quem está aqui na sala, que conhecer algum... Oi? Madagascar. Angola. Oi? África do Sul. Camarões. Então, vocês podem colocar... Oi? Também. Vocês podem colocar cada um desses países que vem à mente de vocês o primeiro... E se souberem alguma característica específica deles, podem colocar também, tá? Mas aí, de modo geral, o mais comum e o que está mais presente na nossa memória é justamente o Egito por conta das pirâmides. O segundo é a resposta pessoal. Sim. Oi? Vamos lá, seguindo. E aí embaixo, já dando uma dica no final da página para vocês, a dica de qual resposta vocês poderiam colocar para essa questão como sugestão, tá? Tem na Netflix, né? Pronto, podem assistir esse filme que é muito legal, realmente. Se tivéssemos em um ano normal, eu até traria ele para vocês, mas... Como é que é o nome do filme? Vou colocar aqui no chat. Ela só passou para ela assistir. Esse filme ele tá aí disponível na Netflix, tá? É muito interessante que vocês assistam, a história é muito legal. Também. Então aí, só nessa primeira introdução que a gente já fez sobre as características do continente africano, vocês já puderam perceber que, além do continente ter essa grande importância histórica, tá? Destacando aí o Egito, vocês percebem que ele possui outras diversidades, tá? Não só aqueles pontos negativos que a gente tinha começado, vocês tinham relatado no início, tá? Então vamos seguir, observando aí as paisagens naturais do continente africano, tá? As paisagens elas vão ser moldadas justamente pelas características climáticas que vão influenciar, consequentemente, o relevo e principalmente a vegetação. E isso vai garantir ao continente
uma diversidade de paisagens, sobretudo também por conta da sua extensão territorial, assim como ocorre nas Américas, tá? Então, observem aí que o continente africano, ele é marcado por paisagens contrastantes, tá? Muitas das quais se atraem turistas em todos os lugares do mundo. Então, a gente vai ter aí o exemplo do Egito, deserto do Saara, as savanas no continente africano, onde a população turistas costumam ir para participar de quê? De safaris. Tá? Eu acho que eu não participaria do safari, não. Então, vamos lá. Observem o mapa, os dois mapas que aparecem aí para vocês. Aproveitando que esses dois mapas aparecem um ao lado do outro, vamos fazendo então as associações de acordo com o clima e o tipo de vegetação que aquela mesma região vai apresentar, tá? Então aí, no primeiro tipo climático, nós temos o quê? Clima equatorial, não é isso? Qual o tipo de vegetação vai apresentar justamente nessa faixa? Não. Floresta tropical e equatorial, exatamente. E também vegetação de altitude, não é isso? Ó, vamos lá. A gente vai interpretar esses dois mapas fazendo a associação do clima e depois verifica que tipo de vegetação é encontrada naquele tipo climático, tá? Começando pela legenda do clima. Clima equatorial, a gente encontra justamente como Maria Clara falou, floresta tropical e floresta equatorial, além de alguns pontos com vegetação de altitude, tá? Não precisa responder, você só associa, olha a cor, tá? Você pode até ligar, se você quiser, um ou outro. Tem? Não, mas não é a pergunta ainda, não. Eu só estou interpretando o mapa ainda, tá? Então, vamos lá. Vegetação mediterrânea, clima mediterrâneo. Vocês estão vendo aí a vegetação mediterrânea onde? Mas em que ponto no mapa? E no norte, não é isso? Por conta da proximidade do mar Mediterrâneo, não é isso? Vamos lá. E nessa parte aqui, ó, próximo... Ok? E as outras interpretações seguem a mesma ordem, tá? Observar o tipo climático e a vegetação característica dele. Vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: compare os mapas e relacione os tipos climáticos com as formações vegetais. Então, aí, para quem está em casa, já está acompanhando a resposta, mas aí quem está aqui pode colocar como sugestão clima equatorial. Toda vez que eu falar o tipo climático, vocês colocam 2 pontos, porque vai vir a vegetação depois, tá? Então, vamos lá. Clima equatorial, 2 pontos. E a vegetação é floresta tropical e floresta equatorial. Clima equatorial, 2 pontos. Aí, floresta tropical e equatorial. Página 7. Pode deixar no caderno, Bianca, anotado. Vamos lá. Clima tropical, a gente vai encontrar a vegetação característica de savana, tá? Essa parte em destaque aí no centro do continente, tá? Em verde claro. Clima semiárido, nós vamos encontrar a vegetação do tipo... Vamos lá. Clima tropical, a gente encontra a vegetação de savana. Oi? Semiárido é estepes e pradarias. Só. Clima semiárido, depois de clima tropical... Não. Tem subtropical, não. Não,
No mapa vai ter, mas na resposta não precisa. Oi? Porque aqui só está destacando alguns climas, não está colocando todos, entendeu? Clima semiárido. Semiárido, vegetação de savana. Ah, desculpa. Clima semiárido, estepes e pradarias. Estepes. Ó, é o segundo na vegetação. E o terceiro, pradarias. E na parte de clima árido, a gente vai encontrar justamente a vegetação característica de desertos, tá? Justamente naquela porção mais ao norte ali do continente africano, onde que corresponde justamente ao deserto do clima árido, deserto. Qual o nome do deserto ali, pessoal? Perfeito. Oi? Vamos lá. Pessoal que está em casa, qualquer dúvida, só me chamar, tá certo? Deixa eu só responder aqui, tá, pessoal, quem está em casa. Ó, vamos lá, pessoal. Focou. Pessoal, vamos lá. Ó, então, como vocês observaram, de acordo com os mapas que mostram as características climáticas e de vegetação do continente africano, vocês viram que a gente tem, em grande parte do continente, a predominância de climas quentes e de pouca umidade, tá? E em outras porções do continente, a gente vai ter um clima com características de mais umidade e temperaturas mais equilibradas também, tá?
E nesse continente vão se destacar algumas florestas equatoriais e tropicais, como, por exemplo, a floresta do Congo, tá? Como vocês estão observando aí nessa imagem, tá? E ela é considerada a segunda maior floresta do mundo, tá? 4. Oi? Ó, vamos lá para a segunda questão, então. Observem aí. Considerando a floresta do Congo, que está localizada na região de clima equatorial, tá? Compare a região, compare o mapa da página 7, África, vegetação, com o mapa da página 6. Então, localize os países pelos quais a floresta se estende. Então, façam o seguinte. Floresta do Congo é uma floresta equatorial localizada no continente africano. Observem ela no mapa de vegetação. Depois, vão até o mapa político e compare a área que ela ocupa. Em quais países aquela floresta está presente? Floresta equatorial do Congo. Tem floresta equatorial aí, viu? Tropical e equatorial, sim. Vamos lá. A pergunta está querendo saber o seguinte. Ele está destacando que a floresta do Congo é a segunda maior floresta equatorial do mundo. E está pedindo para a gente fazer o seguinte. Olhar a localização dela no mapa de vegetação. Beleza. Depois, vai até o mapa político que a gente viu na página 6 e ver quais são os países que aquela floresta ela está abrangendo. Deixa eu ver aqui, só um momento, tá? Que eu preciso ir lá no mapa. Uma só. Vamos lá, Rafael, diz aí. Guiné Equatorial. Sim. Congo, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Não, calma, deixa só ele dizer. Eu estava conferindo só, mas eu vou responder com vocês. Exato. Deixa eu confirmar aqui, tá? No mapa. Ó, a maioria dos países que Rafael falou tá certo, só que tem outros a ser complementados. Então, como resposta, quem está em casa e quem está aqui, coloquem aí, tá? Estende-se pela... O segundo, esse é o segundo da página 8. Vamos lá. Estende-se. Estende-se. Eu não tinha mais feito, não. Esqueci. Não. Mandou, mas tá pra mim. Tá vendo que eu tenho? Tá não. Ah, não é com X. É com X? Não é com X, não, viu? Estende-se, é com S, tá? Estende-se pela República Democrática do Congo. Estende-se, vamos lá, correndo aí com a resposta. Pela República Democrática do Congo. Estende-se pela República Democrática do Congo. Vírgula. Toda vez que eu falar o nome de um país, você... Democrática do Congo. Congo. Democrática do Congo. C-O-G-O. C-O-N-G-O. Vou explicar. Congo. C-O-N-G-O. Vá, C-O-N-G-O. Vírgula. Aí depois, Congo, só. Ó, mesmo que eu coloque o site para pesquisar o trabalho aqui no quadro, vai ficar ruim para vocês. É melhor eu colocar lá no Instagram e vocês pegam lá. Oi? Não, aí não cabe, né?
Se couber, você responde, mas se não, você faz uma folha à parte. Mas eu quero isso aqui de volta, tá? Junto com a sua resposta. Vamos lá, seguindo a resposta, Congo, coloquem aí agora Angola. Angola, vamos lá. Congo, Angola. Angola, vírgula, né? Depois, Camarões. Ó, façam silêncio aí para eu repetir, porque senão ninguém vai entender nada. República Democrática do Congo, Congo, Angola, Camarões, Guiné Equatorial, Guiné Equatorial, isso, Gabão, Gabão, Guiné Equatorial, Gabão, GA, Gabão, Ruanda, 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 DA. E por último, coloquem aí República Centro-Africana. República Centro-Africana. Ai, que bom. Pessoal, preste atenção, vamos lá. Ó, seguindo com o assunto. Então, nas áreas tropicais, dentro do continente africano, vão existir uma característica muito específica e bastante similar a uma outra região do nosso Brasil. E aí eu vou dizer as características e vou pedir para que vocês associem a uma determinada região que tem essas mesmas características. A gente já sabe que o clima é tropical. E a característica dentro do continente africano é justamente que essa região ela vai possuir o período de verão quente e úmido. Já durante o inverno vai ser frio e seco. Essas mesmas características, clima tropical, verão quente e úmido e inverno frio e seco, correspondem às mesmas características de qual região do nosso território e a qual vegetação, a qual bioma? Nordeste. Não. Centro-Oeste. Toda a parte central ali do Brasil, Centro-Oeste. E qual o tipo de bioma que predomina lá? Bioma. Cerrado. Então, ou seja... Isso. Então, se vocês perceberem, na mesma faixa latitudinal, na mesma... Ó, preste atenção. Na mesma faixa de latitude, em dois pontos totalmente diferentes, um na África e outro na América do Sul, vão apresentar as mesmas características de vegetação e de clima. Só que aqui no Brasil, as savanas são chamadas de cerrado e no continente africano são chamadas de savanas. Mas as características vegetais são as mesmas. Tá? Oi? Não. Isso. Olha a imagem que aparece aí para vocês das savanas, tá? Na página 8. Aí, ó. As savanas ocupam a maior parte do continente africano, tá? Observem a legenda da imagem. E contém uma rica fauna composta por mais de 70 espécies de carnívoros e 41 tipos de espécies de primatas, tá? Vamos lá, seguindo. Isso. A pergunta 3 da página... Vamos lá, questão número 3. Ela diz o seguinte, eu vou resumir para vocês porque está muito extensa, tá?
Ela diz o seguinte: a partir da leitura do quadro, saiba mais e faça uma busca na internet para descobrir quais fatores naturais são responsáveis por impulsionar esse grande fluxo migratório de animais. Só um momento que eu vou resumir ela para vocês, tá? 10. Só o zero. Como na parte de atuação não foi interagido. Ó, cadê teu livro? Não. Ó, escreve aqui, tá? Eu vou resumir. Escreve aqui, tá? Vamos lá. Coloquem aí como resposta. As migrações dos animais ocorrem. As migrações dos animais ocorrem. O terceiro. Pois de janeiro a fevereiro, as migrações dos animais ocorrem, pois de janeiro a fevereiro, ocorrem, pois de janeiro a fevereiro, não, as migrações dos animais ocorrem, pois de janeiro a fevereiro, as migrações dos animais ocorrem, pois de janeiro a fevereiro, as chuvas, pois de janeiro a fevereiro, as chuvas favorecem, as chuvas favorecem o desenvolvimento da vegetação. Vê. Da vegetação, o desenvolvimento da vegetação. As chuvas favorecem o desenvolvimento da vegetação, que é a fonte de alimento dos animais, que é a fonte dos alimentos, a fonte de alimento dos animais. Vegetações, que é a fonte de alimento dos animais. A fonte de alimento dos animais. Acho que planejaram, né? Educação física era da sua casa. Ah, não, eu não falo, não foi? Só que aí o que é que acontece? Tanto a gente tem vegetação característica de savana dentro do continente africano, quanto tem a vegetação característica de estepes. Muitas vezes, essa vegetação ela acaba sendo confundida uma com a outra. Mas a principal diferença, a gente pode observar a partir dessa imagem que está aí na página 10, na página 9, desculpa, se comparar com a imagem da savana na página 8. As duas predominam aí vegetações rasteiras, tá? Justamente por conta do clima que vai favorecer esse tipo de vegetação. Mas a principal diferença de uma para outra é justamente o porte das árvores ou até mesmo a existência ou a não existência de árvores, tá? Nas savanas a gente vai ter a presença de árvores. Na vegetação característica de estepes, essa presença de árvores ela não vai ser tão comum, como a gente está observando aqui nas imagens, tá? A questão número 4, ela diz o seguinte, ó. Compare a imagem ao lado com a imagem da página 8, tá? Ó, comparar aí a imagem da savana com a vegetação de estepes. Que elemento permite diferenciar um tipo de vegetação da outra, que eu acabei de falar com vocês agora? Então, coloquem aí, a ausência de árvores. A ausência de árvores. Isso. É pequeno. A ausência de árvores.
Coloquem só isso, tá? É só essa observação, a ausência de árvores. E aí, dentro, como vocês viram, o continente ele já possui uma grande diversidade, tanto de fauna quanto de flora. Mas aí, muitas vezes, a gente encontra um grande contraste. Por quê? Em alguns pontos do continente, como a gente viu, vamos encontrar áreas com bastante umidade, devido às condições climáticas, e uma cobertura vegetal bastante densa, como, por exemplo, na floresta do Congo. Só que em outras áreas, como principalmente naquela porção mais ao norte, onde a gente tem a localização do deserto do Saara, é uma região bastante árida, bastante seca, e que também a gente não tem a presença de cobertura vegetal. E isso vai, então, garantir ao continente uma grande diversidade de paisagens naturais. Vamos lá, questão número 5. Quem responde aí para mim? Observe com atenção a imagem do deserto do Saara. Então, volte ao mapa da página 7 e identifique qual tipo climático existe nessa região. Qual tipo climático? Isso. Oi? Não a vegetação, o tipo climático. Exato, podem colocar aí. Tá? Oi? Não entendi. Isso. Isso, e coloquem clima desértico também, só para complementar. Clima árido, de acordo com o mapa, clima árido, semiárido e desértico. E aí a gente pode pensar, como uma região tão seca e que a gente não observa a presença de vegetação, deserto, isso. Como uma região bastante seca e de clima bastante extremo, e que vai apresentar altas temperaturas, principalmente durante o dia, a gente pode pensar que, é muito quente, a gente não observa a vegetação, não observa água, então, consequentemente, não há vida dentro daquele espaço, daquela área. Mas muito pelo contrário. Mesmo nas áreas de deserto, a gente vai encontrar algumas espécies de animais que, ao longo do tempo, adaptaram-se a essa condição do ambiente e conseguem conviver tranquilamente, tá? E aí a gente vai ter algumas espécies, principalmente de répteis, destacando aí largatos e algumas cobras também, tá? Oi? Vamos lá. Quer beber água? Pessoal, silêncio que eu quero ouvir a pergunta, tá? Vamos lá, diga. Vocês têm 4 perguntas para responder. Não é porque vocês estão vendo esse espaço aqui, eu vou colocar as 4 perguntas aqui. Não precisa fazer isso. Algumas respostas podem caber aqui, só que outras vocês vão precisar escrever numa folha à parte, tá? Conseguiu, não? Eu vou mandar o link pelo Instagram. Algumas sim, outras não. Digamos que sim. Pode fazer tudo no caderno? Também, pode fazer tudo atrás da folha, ou tudo numa folha de caderno e grampear, ou tudo numa folha de pautada e colocar essa dentro. Oi, Luiz. O quê? Não entendi. Repita.
Do trabalho? Na verdade, não. Vamos lá. Oi. Oi? Eu vou mandar o site por lá para responder. Como é que vai ficar o quê? Isso. Pessoal, vamos lá, seguindo aí. Ó, vamos lá para ver se a gente consegue finalizar. Vamos lá. Ó, página 10, não é isso? Então, além daquela diversidade que a gente viu de climas e de formações vegetais, as paisagens do continente africano também são compostas de diferentes formas de relevo e também, obviamente, por sua hidrografia, tá? E é isso que a gente vai observar aí nesse mapa, tá? Então, vamos lá. Relevo e hidrografia da África. O mapa está aparecendo aí para vocês. A interpretação, como vocês já sabem, é as cores mais escuras vão apresentar as partes mais elevadas do relevo e as mais claras representam as partes mais baixas, as partes mais planas. E aí eu pergunto a vocês, de modo geral, dentro do continente, predominam aí altitudes mais elevadas ou não? De acordo com a observação aí do mapa, do relevo, predominam que tipo de altitudes? As mais elevadas ou mais baixas? E também elas... As cores mais escuras, elas vão representar a parte do relevo que é mais alta, tá? Então, possivelmente, a gente vai encontrar áreas com planaltos, algumas montanhas nas partes mais escuras, tá? Já nas partes mais claras, a gente vai encontrar as altitudes mais baixas, ok? E aí, como é que você vai saber qual é o tipo de altitude que predomina aqui? É só você observar a cor que está predominando mais, que está se sobressaindo mais. No caso, a coisa mais clara, né? Isso. A por isso que tem mais baixo, né? Isso. O relevo ele é característico de altitudes mais baixas. Vamos lá. Primeira questão da página 10. Abaixo do mapa. Ela diz o seguinte, ó. Acabou. Ó, como tocou, a partir da próxima aula a gente segue na página 10, tá? Isso já foi de casa, não foi?